meus queridos companheiros apaixonados por história. O vídeo de hoje foi muito pedido pelos inscritos Mary of York, Ash 1919 e Gabriel Souza, que indicaram o vídeo sobre a rainha Filipa de Hainaut, que ficou conhecida pelo seu casamento bem-sucedido com o rei Eduardo III e por ser uma mulher gentil e amorosa, diferente de seus descendentes, que foram os responsáveis por dar início à Guerra das Duas Rosas. E vocês, meus queridos amigos, fiquem à vontade para indicar temas para futuros vídeos do canal aí nos comentários, que eu terei o prazer de produzi-los. Filipa de Hainaut nasceu no dia 24 de junho de 1314 em Valenciennes, na época condado de Hainaut, na França. Filipa era filha de Guilherme I de Hainaut, conde de Hainaut, Holanda e Zelândia, e de Joana de Valois. Ela também era prima e nora da rainha inglesa Isabel da França, conhecida como Loba da França. Filipa possuía um alto grau de nobreza. Seus avós paternos eram João II de Holanda, conde de Hainaut, Holanda e Zelândia, e Filipa de Luxemburgo. Já seus avós maternos eram Carlos de Valois, conde de Valois, filho do rei Filipe III da França, e a princesa Margarida de Anjou, filha do rei de Nápoles, Carlos II. Filipa foi criada na corte culta de Hainaut, onde recebeu uma excelente educação. Filipa era muito inteligente e ansiava sempre em aprender mais. Com o tempo, a jovem desenvolveu interesse em literatura e quando se tornou rainha, ela foi aclamada patrona das belas artes. Filipa conheceu seu futuro marido, o jovem príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, durante o período em que o príncipe estava refugiado no condado de Hainaut. A mãe de Eduardo, a rainha Isabel da França, estava tramando junto com seu amante Roger, o conde de Marchand, destronar o seu marido, Eduardo II. Nesse período, o príncipe Eduardo se apaixonou por Filipa e decidiu que gostaria de se casar com ela. Filipa, por sua vez, também se apaixonou pelo príncipe de Gales, porém a jovem era apenas a filha de um conde, sem falar que ela era prima em segundo grau de Eduardo. No dia 20 de janeiro de 1327, tendo Eduardo com apenas 14 anos, a rainha Isabel da França e seu amante Roger conseguiram destronar o rei Eduardo II. O príncipe Eduardo ascendeu ao trono sendo intitulado rei Eduardo III, sendo coroado no dia 1º de fevereiro na abadia de Westminster. Mesmo com a Inglaterra tendo um novo monarca, Isabel da França, agora rainha-mãe, e o conde de Marchand atuavam como regentes do rei, que detinham o verdadeiro poder por trás do trono. Após a coroação de Eduardo III, deu início às negociações do casamento do novo rei com a jovem Filipa. Os jovens se casaram no dia 24 de janeiro de 1328, na Catedral de York. Na época, Filipa tinha 16 anos e Eduardo 15. Eles se casaram 11 meses após a ascensão de Eduardo III ao trono. A jovem rainha não era dotada de estonteante beleza, mas detinha uma aparência muito agradável e o seu casamento foi por amor, algo bem raro nos casamentos reais. Após o casamento, Filipa e Eduardo estavam sempre juntos, e o jeito gentil e a bondade da rainha lhe rendeu o título de a Boa Rainha Filipa, dado por seus súditos, que recorriam a ela para obter as suas boas graças, sempre atendidas pelo rei Eduardo III, que fazia tudo que sua esposa solicitava. Filipa foi coroada rainha consorte no ano de 1330, o mesmo ano que ela deu à luz ao seu primeiro filho, Eduardo, o Príncipe Negro. Quando Eduardo III tinha quase 18 anos, ele decidiu governar o reino sem influência de sua mãe dominadora e seu amante. Então ele exilou sua mãe no castelo de Hessen e enviou o conde de Marchand para a Torre de Londres, onde foi sentenciado à morte. O rei Eduardo III agora tinha todo o poder em suas mãos, iniciando uma série de reformas para corrigir os abusos causados pela sua mãe e pelo conde Marchand. O rei também se engajou em várias campanhas militares e impulsionou o comércio com outras nações.
Filipa esteve junto de seu marido em todas as expedições à Escócia, em 1333, quando o rei usurpador Eduardo tomou o trono da Escócia de seu cunhado, o rei David II, e esteve também em Flandres durante os anos de 1338 a 1340, quando Eduardo, por ser filho da última Capeto, requereu o trono para si. Durante o período que esteve nessa região, que era governada pelos franceses, Filipa deu à luz aos seus filhos Leonel e João. Nessas expedições, Filipa ficou ainda mais popular, sendo reconhecida por sua gentileza e compaixão. Filipa era descrita como uma mulher de coração terno e gentil, por interceder pela vida dos burgueses de Calais com seu marido. O rei Eduardo III havia planejado executar os burgueses como um exemplo para os habitantes de Calais após seu cerco bem-sucedido à cidade. Filipa teria dito ao marido que a execução faria mal ao bebê que ela estava carregando no ventre. Com o tempo, a bondade e compaixão da rainha Filipa favoreceu sua imagem de mulher amável, pura e maternal. Filipa foi nomeada regente da Inglaterra por seu marido enquanto ele esteve ausente do continente. No ano de 1346, os escoceses invadiram a Inglaterra. Filipa rapidamente organizou um exército e desafiou o inimigo montada no cavalo branco, inspirando seus soldados a vencer a Batalha de Nevis Cross, fazendo o rei escocês David II Bruce prisioneiro. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. Filipa, além de ser uma rainha bondosa, habilidosa e estrategista militar, ela também visou o desenvolvimento econômico da Inglaterra. Ela trouxe tecelões flamengos para iniciar o ofício aos ingleses, começando com uma pequena colônia em Norwich. Muitas vezes ela mesma supervisionava o trabalho dos tecelões e o produto produzido por eles. Ela também implantou a mineração de carvão, favorecendo a geração de empregos e economia inglesa. Foi durante o reinado de seu marido que o inglês se tornou a língua oficial do país em 1363. Filipa e Eduardo eram descritos como pais amorosos. Sempre que podiam estavam juntos de seus filhos, os mimando. Uma curiosidade sobre a rainha Filipa é que ela amamentou todos os seus filhos, o que era considerado um ato inédito para a nobreza do século XIV, pois tal prática era realizada somente pela classe mais pobre. Outro feito bem característico do casal real foi não forçar seu filho mais velho, Eduardo, príncipe negro, a um casamento arranjado e sem amor. Filipa e o rei Eduardo III se casaram por amor e queriam que seu filho fizesse o mesmo, então ele foi autorizado a se casar com Joana de Kent, sua prima de segundo grau. Nos seus últimos anos de vida, a rainha Filipa tinha se tornado corpulenta, provavelmente em decorrência das suas 14 gestações. Infelizmente, somente 9 dos seus 14 filhos sobreviveram até a fase adulta. Infelizmente, a rivalidade entre os descendentes de Filipa acabou ocasionando longas guerras civis pelo trono inglês, a conhecida Guerra das Duas Rosas. Mas Filipa não chegou a presenciar tais confrontos e nem viveu o suficiente para ver seu marido se tornar um velho indefeso, cujo trono se tornou objeto de disputa entre seus filhos e netos. Enquanto Filipa estava no seu leito de morte, ela teria tido uma breve conversa com seu marido. Nós, meu marido, desfrutamos de nossa longa união de paz e felicidade, mas antes de nos separarmos para sempre deste mundo, eu imploro que você me conceda 3 pedidos. Senhora, diga-os, eles serão concedidos. Meu senhor, eu imploro que você pague todos os mercadores que contratei por suas mercadorias. Eu imploro que você cumpra quaisquer presentes ou legados que eu tenha feito para igrejas e meus servos. E quando Deus quiser chamá-lo, que você se deite ao meu lado nos claustros da abadia de Westminster.
Quando Filipa parou de falar, seu marido em lágrimas disse: Senhora, tudo isso será feito. Filipa faleceu no dia 15 de agosto de 1369, em decorrência de uma doença semelhante à hidropisia, no castelo de Windsor. Ela foi enterrada na abadia de Westminster. De acordo com relatos da época, seu casamento de 40 anos com o rei Eduardo III foi muito feliz, apesar do rei ter tomado a jovem Alice Perris como sua amante. Não achei nenhuma informação sobre a reação de Filipa ao fato de seu marido ter tido um amante, mas acredito que ela fazia vista grossa, já que o fato do rei ter amantes era uma prática considerada normal. Você sabia que a rainha Filipa de Hainaut tinha ascendência moura-negra? Como sabemos, Filipa era filha do conde de Hainaut, e o condado, pertencente à sua família, estava localizado nos Países Baixos, hoje na Bélgica, uma área que já foi governada por tribos mouras. Quando iniciaram as negociações do casamento de Filipe e Eduardo III, foi enviado um representante da corte inglesa para a corte de Hainaut, para conhecer Filipa e realizar um relatório sobre a possível noiva e, quem sabe, futura rainha da Inglaterra. O representante a teria descrito assim: A senhora que vimos tem o cabelo entre marrom e preto azulado, sua cabeça é bem formada, a testa alta e larga e um pouco protuberante, seu rosto estreita entre os olhos e a parte inferior do rosto é ainda mais fina e comprida do que a testa. Seus olhos são escuros, seu nariz é bastante suave, exceto que um pouco largo na ponta e achatado, não é de nariz arrebitado. Suas narinas também são amplas, com a boca bastante ampla, seus lábios um pouco cheios e especialmente o lábio inferior. Todos os seus membros são bem definidos e nada está errado, tanto quanto o homem pode ver. Além disto, ela é marrom da pele e de todo, e muito parecida com seu pai. Ela é sobretudo bastante agradável, assim parece para nós. Não há imagens contemporâneas da rainha Filipa. As que foram criadas apresentam uma mulher de feições delicadas, caucasianas e de padrão inglês, nada parecido com sua descrição real. Outra curiosidade: seu filho mais velho, Eduardo, príncipe de Gales, era intitulado como Príncipe Negro. Muitos historiadores faziam a conexão do título do príncipe com a armadura escura que ele usava. Porém, Eduardo também é chamado de Le Noir desde sua infância, que em francês significa o negro. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!